E aí? Primeiro, passado aí a primeira semana, né, de todas essas aulas virtuais. E, e aí, como é que foi? O que que vocês acharam? Estão gostando? Não estão gostando? É melhor presencial, né? É presencial, é calor humano, é estar junto. Mas, infelizmente, nesse momento a gente não está podendo, né, estar juntos dessa maneira. Estamos juntos de forma virtual, coração com coração. Então a gente vai começar, vamos direto aqui do Química G, né, do canal do professor Germano, para os meus queridos alunos do primeiro ano do ESA Pariquera Sul, certo? Então vamos nessa. Então a gente vai começar, eu fiz algumas modificações, né, em função de algumas sugestões que alunos me mandaram, conversaram comigo, me mandaram mensagens pelo ClassApp, e aí eu fiz algumas mudanças, né? Na verdade, esse vídeo ele vai estar gravado hoje numa resolução um pouco mais carregada, um pouquinho mais pesada, porém ainda de fácil acesso, né? Também consegui mudar as fontes, né? As fontes de onde eu retiro principalmente os exercícios, né? Então eu estou tirando direto do site do Ângulo, e aí a resolução ficou melhor, né? Pelo menos eu acho que ficou melhor e ficou mais legível, né? Na verdade, no anterior teve alguns alunos que tiveram dificuldade para poder acompanhar a resolução dos exercícios, né? Bom, outra coisa também que para a gente ganhar tempo, não ficar muito cansativo, são a discussão das atividades mínimas. Então, das mínimas e complementares. O que eu vou fazer? Eu vou passar para vocês o gabarito, né, do exercício da aula anterior, que são das tarefas mínimas, tá? As complementares, a gente vai combinar assim, vocês vão fazer essas atividades complementares, tá? E quem tiver alguma dúvida, né, tira uma fotinho da questão e me manda no ClassApp que eu respondo direto para vocês. A mesma coisa aqui, tá? Da mesma forma que na atividade mínima, eu estou colocando aqui as respostas, né? Se alguém tiver ainda com as respostas, ainda tiver alguma dúvida, ficou no vácuo, não ficou legal, né? Não entendeu? A mesma coisa. Tira uma fotinho e me manda é, pelo ClassApp. No caso das atividades mínimas, para que eu tenha certeza que vocês fizeram, né, essa atividade, então eu quero que vocês tirem uma foto e me mandem as atividades mínimas, tá? Para que eu possa estar contabilizando, né, quem fez e quem não fez. Beleza? Então vamos seguir em frente, né? Vamos para a aula. Então aqui, ó, dúvidas em relação a tudo isso, da mesma forma que a gente continua, né? Então você pode ser ClassApp, ou pelo próprio Plural, ou se não, pelo química.gelufebu@gmail.com, que é o e-mail direto lá do meu canal do YouTube, né? Beleza? Então, esse é o nosso canal de comunicação. Bom, vamos então para a nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje vai ser a aula 11, né, da apostila. Peguem a apostila agora. Vamos abrir a apostila na página 218 e aí nós vamos complementar, hoje a gente vai complementar com essa aula aqui, esse assunto, né, sobre misturas heterogêneas e misturas homogêneas,
beleza? Então, hoje a gente vai, é aula 11, você vai pegar a apostila, vai abrir a apostila agora, né? Vai estar acompanhando via essa apresentação de vídeo e nós vamos seguir passo a passo, seguindo o roteiro da apostila, beleza? Então vamos lá, vamos continuar então. Então vamos já para propriamente dito, para a nossa aula, né? Então, pessoal, outra coisa também que eu achei interessante foi vincular, né? Foi vincular o livro-texto, né, com as videoaulas. Ou seja, em vez de eu preparar, né, toda aquela, né, buscar na rede e preparar e ficar uma apresentação às vezes desconexa, né, com a fonte que vocês têm, então eu resolvi também fazer essa mudança, tá? Então agora os meus slides eles estarão totalmente vinculados também ao livro texto, ok? Então esse slide que você está vendo aqui agora está lá no livro texto, página 20, na página volume 1, página 20, tá? Que é justamente para a gente vincular e fazer uma conexão direta entre o assunto que a gente está falando e a fonte que vocês poderão utilizar para poder estar estudando, ok? Então vamos lá, então vamos falar. A gente está falando de misturas, né? Ó, de misturas. Aí eu vou pegar uma amostra, né? Vou pegar aqui, ó, pego uma pá, vou lá no fundo do quintal e dou uma cavada, né? Lá no fundo do meu quintal, ou vou na praia, ou vou em qualquer fonte, né? Em qualquer lugar onde eu possa estabelecer uma amostra, né? Uma amostra, o que é uma amostra? A amostra é uma pequena porção de matéria de um determinado ambiente, né? Normalmente a gente utiliza amostras para fazer análises. Então eu tenho dúvida de algumas coisas, tal, pá. Então eu vou lá, retiro uma amostra, e aí a partir dessa amostra eu faço as minhas análises, ok? Então aqui, ó, partindo de uma amostra, nós sabemos que nessa amostra nós podemos encontrar misturas homogêneas e misturas heterogêneas. A mistura heterogênea aqui, ó, é uma substância que pode estar em vários estados físicos, né? Eu posso ter sólido líquido, líquido gasoso, posso ter os três, tal. Então isso é uma mistura heterogênea que nós já vimos na aula anterior, né? Se você quiser rever, é só ir lá no Química G no YouTube que você pode rever a aula a hora que você quiser, ok? Mas hoje nós já falamos sobre as misturas heterogêneas. Agora a gente vai falar da mistura homogênea. E aí essa mistura homogênea normalmente ela vai estar num único estado físico, né? Então eu posso ter uma mistura homogênea, tá? Em todos os estados, sólido, líquido e gasoso, né? E, por exemplo, água e álcool. As duas substâncias, elas estão no estado líquido, né? A temperatura ambiente, tanto a água quanto o álcool, eles se apresentam no estado líquido. E se eles estiverem juntos, a gente não consegue determinar quem é um e quem é outro, o que significa que isso é uma mistura homogênea, né? Então, por exemplo, aqui, ó, água líquida, gás carbono, açúcar, né? E a solução, o que vem ser a solução? A solução ela é justamente a mistura homogênea, né? Então o termo que eu uso, né, para a solução, e depois a gente vai até estudar isso mais lá na frente, né, sobre as concentrações de cada uma dessas substâncias que integram a solução, ok? Então, por exemplo, uma água de torneira, né? Uma água de torneira tem vários elementos, né? Eu tenho a água propriamente dita,
eu tenho cloro, eu tenho iodo, eu tenho oxigênio em suspensão, eu tenho várias substâncias dentro do contexto água de torneira, né? Então, quando eu pego um copo de água de torneira, eu tenho todos esses elementos. Eu consigo ver todos eles? Não, não consigo. Então, isso é uma mistura homogênea. O ar, a mesma coisa, né? E o bronze é uma mistura homogênea, é sólida, sólido. Porque, na verdade, o bronze é uma liga metálica. É a ligação de dois metais. É como o ouro 18, né? O ouro 18 é a mesma coisa. Você consegue determinar os componentes do ouro 18. O ouro 18 normalmente é o ouro que é utilizado na maioria das joias, né? E ele é uma mistura de 75%, né? De cobre mais 25% de ouro. Beleza? Então, isso, resumidamente, é a definição de mistura homogênea, tá? Então, seguindo em frente aqui a nossa aula, o que qual seria a grande sacada, né? O grande passo da química é separar essas misturas homogêneas, né? O ideal, né, é isso que é o que a química faz. E aí vocês lembram lá, voltando lá naquela figura lá do feiticeiro, todos os químicos, eles desenvolveram esses equipamentos aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é um processo que a gente chama de destilação simples. Ou seja, aqui, ó, nós vamos utilizar esses equipamentos, né? Vamos utilizar essa técnica para fazer a separação, por exemplo, de misturas aqui, ó. Por exemplo, se nós formos imaginar que cada mistura tem a sua cor, né, o seu jeitão, a sua densidade, a sua maneira de se apresentar no meio ambiente, né, ou pelo menos no ambiente que a gente conhece, que a gente vive. Então, nós podemos identificar cada uma delas. Vamos supor que isso aqui até já fosse o resultado de uma destilação simples, né? Então, provavelmente, por exemplo, essa substância amarela que está aqui, ó, ela poderia estar integrada numa mistura homogênea e agora ela está separada de lá. E eu posso até ter utilizado, de repente, essa destilação simples, né? Então, aqui, ó, esse slide aqui também está no livro texto, página 25, tá? Métodos de laboratório, né? Então eu tenho aqui, ó, destilação simples, destilação fracionada, liquefação fracionada e fusão fracionada. Aqui, na verdade, essas aqui são técnicas que nós utilizamos, né? Nós químicos utilizamos para fazer a separação, né? Fazer separação de misturas homogêneas, ok? Então vamos explicar rapidamente aqui, ó. Então aqui eu tenho uma substância que aqui, ó, isso aqui é a mistura, né? Uma mistura homogênea. Você pode notar aqui que ela está em toda a sua extensão, ela tem a cor rosa, né? A cor rosa aqui, tá? Por exemplo, né? Poderia até ser essa substância que está nesse frasco aqui, tá vendo? Então eu coloco ela aqui. Aí eu monto esse equipamento, né? Esse aqui é um balão, tá? É um balão chamado balão de destilação. Aqui é uma conexão para medição de temperatura, né? Ó, aqui eu tenho um termômetro, tá? Ó, um termômetro. Aqui eu tenho um condensador. Como é que funciona o condensador? O condensador eu tenho aqui no centro, eu tenho um tubo e esse tubo passa pelo centro. E em volta desse tubo aqui, ó, eu circulo um líquido refrigerante, que a gente chama, né? Então você vê que ele entra aqui na parte final, né, do condensador e sai na parte inicial. Então, como eu vou aquecer, né, eu vou fazer
o processo de destilação simples é o aquecimento, eu vou aquecer aqui essa substância. Então, a primeira substância que compõe a mistura homogênea, quando atingir o seu ponto de ebulição, ela começa a se separar. Aí ela vira vapor, né? Ela passa para o estado de vapor, passa por essa conexão aqui, ó, tá vendo? Aqui, e entra no condensador. O condensador, a água aqui, ó, nesse caso aqui é uma torneira, né? Aqui é a água. Então eu estou usando a água como líquido refrigerante. Para quê? Para esfriar, né, o vapor que vai passar aqui no condensador. Tá? Então essa parte que envolve o tubo central, ela é totalmente fria, né? E aí ele vai trocando o calor com o que está passando aqui. Quando ele chega na ponta aqui, então ele já está líquido. Aí ele começa a pingar aqui. Aí pode até ser que esse Erlenmeyer aqui com esse líquido azul seja esse que está aqui, ó, tá vendo? Então, ó, eu saí dessa mistura homogênea para essa separação, para a primeira substância. Beleza? Se for duas, o que sobrar, né, o que sobrar no balão é a substância B. Né? A substância A está aqui e a B é a que vai sobrar lá no meu balão inicial. Né? Beleza? Então, o processo de destilação ele é muito simples, né? Ele é extremamente simples, não é muito difícil de você processar, é muito fácil, né? Então você tem aqui, ó, vaporização do solvente, né? Na verdade você vai realizar por aquecimentos, né? Apenas o solvente passe para a fase líquida. Por exemplo, poderia ser água e sal, né? Água e sal, água salgada, por exemplo, água do mar. Se eu colocar água do mar aqui, o que vai acontecer? O ponto de ebulição do sal, do cloreto de sódio, que está integrado na água do mar, é muito maior do que da água, né? Chega na casa lá dos 300 e poucos graus Celsius. A água não, a água é 100. Então, quando ela atingir aqui 100 graus, eu vou começar aqui, ó, a aquecer, né? Vou ligar meu bico de Bunsen e tal, tudo bonitinho, e vou começar a aquecer isso aqui. Aí o que vai acontecer? A água, como o ponto de ebulição da água é inferior ao do sal, então ela primeiro começa a virar vapor. Aí ela vira aqui, passa pelo condensador, condensa, e aqui eu vou pingar água pura, né? Deixa eu voltar lá, né? Deixa eu voltar aqui. Vou pingar aqui, ó, água pura. Beleza? Ah, professor, e aí o sal? O sal vai ficar lá até acabar a água, né? Depois, quando acabar a última gotinha de água que tiver aqui dentro desse balão, vaporizar, você vai olhar aqui dentro e você vai ter uma porção de sal sólido. Sólido, exatamente. Então, para você ver, essa mistura homogênea era uma mistura homogênea líquido-sólido, né? Beleza? E aí eu utilizei esse tipo de técnica, né, para fazer a separação, tá? Beleza? Então, deem uma olhadinha, né? Vão lá no livro texto e deem uma olhadinha nos textos que compõem esse tema. Beleza? Então, seguindo em frente aqui, né? Lá no livro texto ele coloca tem algumas sugestões de sejas curioso, né? Então, por exemplo, aqui essa foto aqui, ela retrata o quê? Ela retrata a salina. Isso aqui é uma salina, isso aqui é sal, né? Deixa eu ver se é sal mesmo. Parará. Sal. Sal é o sal que vai se separando da água do mar, tá? Esse processo aqui, ele é conhecido, né? Ó, aqui, ó, nos casos que se deseja separar sólido da solução,
às vezes basta evaporar o solvente. Quem é o solvente aqui? É a água, né? É o exemplo da água do sal que eu dei aqui, né? Quando eu falei aqui, ó, né? Quando eu falei desse, desse, desse exemplo aqui, tá? Então aqui é uma salina e aí por evaporação, e aí que calor que é utilizado? É utilizado o calor do sol. Normalmente lá nos estados do norte, principalmente o Rio Grande do Norte, onde a gente tem as maiores salinas, pois o grau de insolação lá é muito grande, né? É muito grande. Então você tem uma maior eficiência no processo de evaporação. Então, esse processo que é conhecido como secagem, tá bom? E também está lá no livro texto, página 26. E a destilação fracionada, né? A gente viu a destilação simples, né? A destilação simples, na verdade, normalmente é quando eu tenho no máximo aí, vamos dizer, eu tenho duas substâncias, né? Eu tenho duas substâncias e aí eu separo por destilação simples. Agora, se eu tiver mais de uma, duas, três, quatro substâncias na mesma mistura, então é melhor eu fracionar isso aí, né? Eu fazer a destilação. É o mesmo processo, né? Porém com um tipo, né? É um tipo aqui de coletor, né? Na verdade é uma torre de destilação diferente, um pouco diferente. Lá não tem nenhum obstáculo. Aqui ó, você tem um monte de obstáculos, né? Ó, você vai colocando aqui um monte de obstáculos, aquece aqui embaixo a solução e aí você vai ter várias, né? Você vai ter, por exemplo, se você tem 5 substâncias, então você tem 5 pontos de ebulições diferentes. Então, a dificuldade que o gás vai ter para passar aqui vai depender do seu ponto de ebulição, né? Vai ser depender da sua densidade, vai depender das suas propriedades físicas. Então, aquele mais leve, o que vai acontecer? Ele vai passar muito facilmente por isso tudo aqui, ó, né? Ele vai passar. Então, o mais leve é o que vai chegar primeiro, né? É o mais leve é o que vai chegar primeiro. Aí eu vou condensar ele aqui e vou separar. Beleza? Utilizo o mesmo condensador, tá? É o mesmo condensador, a mesmo líquido refrigerante, a mesma coisa. Aí quando eu aqueço aqui, quem vai se liberar primeiro aqui? Qual é? O que tiver o ponto de ebulição menor, o menor ponto de ebulição. Se ele for um gás realmente bastante fácil, né? Então ele passa por todas essas dificuldades, vem aqui, condensa e eu separo. E aí eu vou separando um por um, né? Um por um. Eu faço um cálculo aqui aproximado, né? Primeiro de mais ou menos quais as quantidades que eu tenho de cada componente da mistura e vou monitorando aqui conforme o volume desse recipiente. Beleza? Então depois deem uma lida nesse texto bonitinho lá no livro texto. E é assim que funciona a destilação fracionada, tá? Então vamos ver um exemplo aqui, um exemplo muito clássico, né, de destilação fracionada é o petróleo, né? O petróleo é uma mistura com um grande número de substâncias orgânicas. Na verdade é um sopão, né? O petróleo é um grande sopão de vegetais, animais, né, de material orgânico de alguns milhões de anos atrás, que acabou se concentrando num determinado ponto, né, e acabou se transformando em petróleo, né? E o petróleo tem aquele jeitão preto, viscoso, né, tem um cheiro característico, tal, e ele é muito rico em substâncias, né, que nós vamos utilizar a partir do que? De uma destilação fracionada. Vejam aqui, ó, aqui é um condensador, né, ó,
É o mesmo condensador lá de trás, tá? Aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó. É isso aqui, ó. Tá vendo? Perdão, não é condensador, é destilador, tá? Esse destilador aqui, ó. Tá vendo? A mesma coisa. É igualzinho, tá? Não tem nenhuma mudança, tá? Então, aqui, ó. Aqui é o destilador, é a minha torre de destilação. Aqui o petróleo entra aqui, ele aquece, né? E ele é jogado nessa torre de destilação. Aí o mais leve, tudo que é mais leve, começa a subir por aqui, ó. Tá vendo, ó? Passa por esses obstáculos. Se ele já está no seu ponto, ele vai ficar por aqui mesmo, né? Então, quem ficar por aqui mesmo, que vai estar entre 250 e 400 graus Celsius, são substâncias, é um subproduto chamado querosene, tá? O mais leve, né, 175, 325, gasolina. O GLP, né, que é o gás é, de petróleo, né? Aqui, ó, perdão, 40 a 200 graus é a gasolina, tá? De 175 a 325 é o querosene. De 250 a 400 é o óleo diesel. E os mais pesados, você pode notar que os mais pesados eles vão ficar nessa parte de baixo aqui. E os mais leves vão subir, né? Eles vão passar por todas essas dificuldades, né? E vão ficar praticamente já condensados, porque aqui, ó, aqui os operadores, né, eles monitoram as temperaturas, tá? Eles mantêm essas temperaturas constantes. Então, quando a parte, né, destilada do petróleo chega nessa substância, ela acaba condensando e aí você acaba recolhendo aqui, ó. Tá vendo esses tubos para recolhimento? E o mais leve é o que são abaixo de 20 graus Celsius, né? É o GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, tá? Que é uma mistura de butano e propano, tá? Então, a torre é essa aqui, ó. Tá vendo? Ó, essas são duas torres aqui, ó. Eu tenho essa torre aqui, essa torre é exatamente isso daqui, ó. Tá? Aqui eu tenho uma outra torre aqui, né? Tem um outro tipo de, de processo de destilação. Quando você passa, né, em frente de uma refinaria, você vai olhar, você vai ver muitos desses destiladores, ok? Beleza? Então vamos lá, vamos seguir em frente, né? Ainda falando sobre esses processos de separação de misturas homogêneas. Outro também método, né, que é utilizado aqui é a diluição, né? Na verdade eu pego uma canetinha, se você pegar aquelas canetinhas como é o nome mesmo, aquelas canetinhas piloto, né? Piloto, que são tintas bem fortes, tal. Você coloca um ponto num papel e coloca ele aqui, ó, assim, num copo, né, num recipiente. E aí, se você pegar um pouco de álcool, né, e colocar aqui, esse álcool ele vai descer, né, ele vai umedecer esse pedacinho de papel aqui. Aí, ó, você está vendo aqui, ó, o processo. Aí o que ele vai começar? Ele vai dissolver essa tinta. A tinta é o que, dependendo da cor, ela é uma mistura de várias outras cores, né? E aí, aqui, ó, eu consigo separar essas cores, ó. Então eu tenho o azul, eu tenho o marrom, eu tenho o preto, né? Eu tenho várias tonalidades dentro desse pontinho aqui. A soma dessas tonalidades, né, de todas essas cores, vai me dar esse ponto aqui, esse tipo de cor. E como é que a gente chama esse tipo de análise, né? Chama de cromatografia. Isso em química é bastante utilizado porque os
átomos, né, eles se manifestam muito através das cores, tá? Então esse processo aqui chama, nesse caso aqui, chama de cromatografia, que é um processo, é uma técnica, né, que você utiliza um solvente, né, na verdade, você pega um solvente para poder separar, né, por exemplo, é, algumas substâncias. Por exemplo, de repente, por exemplo, se eu pegar pétalas de rosa, né, colocar dentro de um recipiente aqui e colocar um solvente chamado hexano, né, hexano, ele e colocar isso direitinho, né, e o hexano ele consegue dissolver a essência da rosa, tá? A essência da rosa. Então, se eu tiver muita pétala de rosa, de repente eu consigo, né, através da diluição, né, do solvente nas pétalas, separar a essência da rosa. A essência da rosa é o óleo, chama óleo essencial de rosa, né, que é o perfume, que vai exatamente o perfume. E aí o que vai acontecer? Ele vai o hexano depois ele é muito volátil, aí você só deixa ele ali 12 horas paradinho, ele separa isso, e o que sobra? Só sobra o óleo essencial. Beleza? Tá bom? Quando a gente faz essa análise visando cores, então eu vou chamar isso de cromatografia. Beleza? Então vamos lá, vamos seguir em frente, né? Então aqui outra técnica de separação, né? E aqui ele é uma destilação fracionada do ar, né? Então o ar aqui, ó, eu tenho nitrogênio e oxigênio. E aí aqui o que ele faz? Eu faço por liquefação, né? Na verdade eu reduzo a temperatura até o ponto de fusão, né? Como eles têm pontos de fusão diferentes, então um deles vai se liquefazer antes do outro. Então, a partir do momento que eu conseguir reduzir bastante essa temperatura até a temperatura de fusão, um primeiro deles vai acabar se liquefazendo. Então, no caso aqui, é 183 graus Celsius e 196. Então, quem vai se liquefazer primeiro é o nitrogênio, né? É o nitrogênio. Se eu for reduzindo, professor, mas como que você reduz? Você pode comprimir. Se você for comprimindo, né, você vai acrescentando pressão, a tendência das moléculas é se juntarem, ficarem mais próximas, né? E aí um deles vai acabar se liquefazendo. Aí eu tenho duas fases, eu tenho líquido e gasoso, aí eu separo, muito mais fácil, né? Isso é o processo ao contrário. No processo de lição eu aqueço e na liquefação fracionada eu esfrio, beleza? As amálgamas de ouro, né, são utilizadas quando você utiliza um outro tipo de metal, né, uma substância que se integra naquilo que você quer separar. É o caso, por exemplo, do mercúrio com o ouro. E depois você separa o mercúrio do ouro, tá? Então, ó, isso aqui está no livro texto também, na página 29. Então, tem amálgama. Quando eu me refiro a amálgamas, tá? Eu estou me referindo a mercúrio, tá? Beleza? Então, isso é bastante utilizado, né? Hoje é muito proibido porque descobriu-se que o mercúrio é extremamente venenoso, né? Então, quando eles usam essa técnica para separar lá no rio, né, aqueles garimpeiros, né, e então você acaba poluindo o rio, né? Você acaba enchendo o rio de mercúrio. Normalmente esse mercúrio vai para um peixe, né? Vai para um lagostim, vai para um animal e a pessoa come, né? Esse animal, esse peixe, né? Por exemplo, vamos supor que for um peixe, né?
E aí ele acaba ingerindo mercúrio, né? Beleza? Então, esse também é um tipo de separação, de técnica de separação. Legal? Então vamos lá para o exercício. Esse exercício, pessoal, esse exercício você não precisa tirar foto e me mandar. Por quê? Porque esses exercícios são os da aula, né? Você deve estar com a apostila aí agora, né? Está com a apostila aí agora. E, e aí nós vamos resolvê-los agora. Aí, como você está com a apostila, você já para o vídeo, já preenche e já está resolvido o exercício. Beleza? É assim que nós vamos fazer. Esse não precisa me mandar foto. O que você vai me mandar foto são das atividades mínimas. Beleza? Então vamos lá, vamos para o primeiro exercício, né? Primeiro exercício aqui, ó. Um sal amarelo foi misturado com água, originando uma solução amarela e um excesso de sal precipitado. O que é sal precipitado? Sal precipitado é aquela quantidade que fica no fundo do recipiente. Quando eu ponho muito açúcar, né? Quando eu ponho muito açúcar no café, normalmente o açúcar fica lá no fundo. O nome daquilo se chama fundo de chão ou precipitado, tá bom? Então vamos lá. Em seguida foram feitas na ordem uma filtração e uma destilação. Qual a constituição e a cor de cada líquido obtido em 1 e 2? Né? Então vamos lá, vamos responder. Na operação 1, o sólido fica retido no papel, no filtro. E o filtrado vai passar pelo filtro, porém a solução ainda estará amarela, né? Então, voltando, na primeira operação, aqui nessa técnica aqui, o que eu fiz? Eu só separei o sólido do líquido. O sólido que ficou retido no filtro, tá? E a água amarela, né? Na verdade, a água amarelada, ela passa pelo filtro, tá? E aí, como eu tenho agora uma solução homogênea, né, uma mistura homogênea, que eu não sei, é água e mais alguma coisa amarela. Então eu vou destilar, né, eu vou usar o processo de destilação e aí eu separo a água da substância amarela. Beleza? Tranquilo? Entenderam? Então vamos para o próximo, né? Vamos para o próximo exercício. Vamos lá. O próximo exercício é considere os dois principais componentes do ar, o gás nitrogênio e o oxigênio. Então, ó, temperatura de ebulição menos 196 e a temperatura de ebulição menos 183. Né? Discuta dois possíveis métodos para separá-los. Então, vamos ver o primeiro método, é liquefação fracionada. Notar que o ponto de liquefação é igual ao de ebulição. Resfria-se lentamente a mistura gasosa. Quando a temperatura atinge menos 183, liquefaz o gás com maior temperatura. Né? Separa-se o oxigênio do nitrogênio gasoso. Né? Na verdade, quem vai separar primeiro aqui é o gás nitrogênio. Né? Ah, não, perdão, na verdade é o oxigênio mesmo, né? Que a temperatura é menor, tá certo, é isso aí, tá? Então, tá correto aqui, ó, é menos 183. Menos 183, olhando sob o ponto de vista do resfriamento, é maior do que 196, né? Então, na verdade, o oxigênio vai se liquefazer primeiro, né? O outro método, né, a liquefação total. Na verdade, eu comprimo tudo, os dois se liquefaz, né? Eles vão os dois se liquefazer e depois eu reaqueço novamente, né? Volto a aquecer novamente e aí eu vou separando um por um. Beleza? Ok? Tranquilo? Então vamos lá para o próximo agora. Opa! Dúvidas?
dúvidas, vocês vão fazer o seguinte, né? Se ainda alguém tiver alguma dúvida nesses dois exercícios que a gente fez, então você me manda aqui no ClassUp uma mensagem que eu respondo. Ou lá no plural também, ou pelo química.gelufebu@gmail.com. Beleza? Não só dúvidas em relação aos exercícios, mas em relação à aula toda. Ok? Beleza? Então tá bom. Então vamos ver aqui, ó, qual é a proposta, né? Vocês vão fazer, quem são os exercícios que vocês vão fazer, né? As atividades mínimas e complementares. A complementar tem que fazer? Tem que fazer também, né? Você quer entrar numa boa universidade? Então faça, né? Se quiser me mandar também uma foto das complementares mostrando que fez, eu vou ficar muito feliz, né? Vou ficar muito satisfeito, tá? Se tiver alguma dúvida, mesma coisa, me pergunta também. Agora, o que tem que fazer? O que é obrigatório? Obrigatório é a atividade mínima. Essa não tem choro, tem que fazer. E essa você vai me mandar a foto, ó. Tem aqui a minha querida Belinha, né, que me acompanha aqui nas minhas aulas, ela está dando um toque aqui, ó. Você vai tirar uma foto e vai me mandar para mim, para que eu tenha certeza que você fez essas atividades mínimas. Beleza? Então tá aqui, ó, a proposição, né? Você já sabe onde é. Tem que ir lá no caderno de exercício número 1, né? E fazer os exercícios de 9 a 12. Beleza? Então tá bom. Então olha aqui, ó. Eu até pus uma fotinha aqui que é para vocês me mandarem, tira foto, né, da apostila e me manda. Beleza? Tá bom? Pessoal, tô morrendo de saudade de vocês, né? Muitas saudades mesmo. A gente tem que torcer, né? A gente tem que tentar conviver legal com tudo isso que está acontecendo, né? A gente tem que sempre olhar, né? Tentar olhar essas coisas pelo lado positivo, né? Vocês estão tendo mais oportunidade agora de conviver com os seus entes queridos, né? Estarem mais próximos do pai, da mãe, do avô, da avó, do tio, da tia, né? Ou seja, seja lá quem for, né? Que seja a sua família, hoje é muito importante, né, vocês estarem juntos dela, estarem convivendo com ela, vocês estão tendo muito mais oportunidade do que em outros tempos. Então faça aquela velha história, né? Quimicamente falando, a gente tem que aproveitar 2 limões e fazer uma boa limonada, né? E transformar tudo isso numa coisa positiva. Beleza? Então tá, pessoal, até a próxima aula, um grande abraço a vocês, um beijo no coração, tá bom?